Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Novitá no Ar com mais um episódio. Hoje eu vou receber, antes de ser um excepcional profissional, uma pessoa, um empreendedor que está fazendo muita diferença nas coisas aqui no Brasil, é um amigo, uma pessoa que eu conheci há muitos anos e depois a gente se encontrou com ele fazendo essa atividade no mercado de food também. E tenho a oportunidade de entrevistar hoje o Leonardo Vilas Boas Badotti, que é CEO da Solvis, né? Então, Leonardo, seja super bem-vindo. Daqui a pouco eu vou começar a te chamar de Léo, porque Leonardo é algo Chama de muito Léo que é mais formal. fácil. Aham, vamos de Léo. Seja Isso aí. bem-vindo e conta um pouco da tua história, quando nasceu essa ideia da Solvis, o que é a Solvis, para o nosso pessoal ficar animado aí. Bom, bacana. Primeira coisa, né, Diógenes, agradeço o convite, cara. Recebi com muita alegria, assim, porque eu adoro falar de cliente, experiência, porque são coisas que nós vivenciamos no dia a dia. Então, contribuir com isso, fazer a vida um pouquinho melhor que seja, me deixa bem animado. Então, aí vamos falar sobre isso. Bacana. Cara, a Solvis nasceu, eu fico feliz com essa história, porque ela nasceu há mais de 20 anos atrás, Uau. né? E nasceu de uma dor de verdade, porque eu estava do outro lado do balcão, como dono de uma loja, um varejista, né? E eu sentia todas as dores de tocar um negócio, ser um pequeno empresário, para conseguir trazer clientes. Então você tem todo o ônus de tocar a empresa, né? O custo de manter o negócio, para atrair as pessoas entravam na minha loja e muitos saíam sem comprar e aquilo me incomodava. Pô, todo esse trabalho gigantesco aqui para atrair as pessoas saem sem comprar e eu não sei se não comprou porque não tinha o que eu queria, porque o preço não estava adequado, o atendimento não foi legal, então aquilo me incomodava demais, né? O inconformismo, né? Até que um dia uma reclamação de um cliente chegou para mim, tinha sido mal atendido. E eu só soube porque era mulher do amigo. Falei, cara, com certeza outros clientes estão tendo o mesmo problema e preciso, de alguma forma, com o menor esforço possível, ter alguma ideia, alguma métrica Perfeito. da satisfação. E aí que nasceu um aparelhinho simples, né? Se você foi bem atendido, sim e não. E gostei desse negócio, viu? Tanto que eu fechei a loja e o produto, falei, cara, isso aqui deve ser bom para outras pessoas também. Só que tem que ser uma empresa de soluções visionárias, Solvis. Pronto. Está montada a Solvis 2002, com o primeiro produto que era o Psyll, né? Para avaliar a satisfação aí no varejo. Muito legal. E hoje a Solvis atende o Brasil inteiro, em vários lugares. Tem outros lugares fora do Brasil? Sim, no Brasil inteiro são mais de 15 mil pontos. Hoje estou focado no Brasil. E um segmento que desde o início sempre foi muito bem foi o segmento de food, de refeições coletivas. Porque, nossa, sempre desde o comecinho, até mais do que o varejo. Porque sempre aquela questão de, pô, se eu tenho uma, duas pessoas batendo na minha porta, que está reclamando de algo, parece que está tudo ruim. Quando na verdade não, você tem uma amostragem muito pequena. Claro. Então quando você começa a fazer uma pesquisa, um trabalho com amostragem, com confiabilidade, você tem métricas confiáveis e reais para realmente saber o quão satisfatório está aquele serviço que você está fazendo. Então, muito legal. Tá muito legal, tá? E crescendo cada vez mais. E quando eu te conheci, talvez você não vá, talvez você se lembre, mas foi lá em 2017, nós estávamos lá na ilha de Comandatuba, um belo lugar maravilhoso. Eu estava lá, na época, estava numa empresa de segurança. Eu fiquei lá 4 anos e falei, cara, isso aqui tem tudo a ver num prédio, num condomínio, porque às vezes acontece a mesma coisa no condomínio, né? É óbvio que tem um volume menor de transeuntes ali, a não ser que seja um condomínio comercial, mas um condomínio residencial, muitas coisas acabam indo para o grupo do WhatsApp. E de verdade, nem sempre você tem alguém lá com o bom senso de entender o seguinte, não é para cá que você tem que reclamar das coisas. Quem tem que receber as reclamações é quem pode tratar delas. Não adianta eu ficar ali conversando com o meu vizinho de andar que a limpeza não está boa. Não vai adiantar nada, nós vamos ficar sempre falando da mesma coisa e as coisas não vão evoluir. Então foi ali que a gente começou a estar mais próximo. Depois eu fui para uma empresa de alimentação e aqui, só para você saber, é um privilégio estar te recebendo hoje. Hoje eu estou completando 6 anos de Novitá. Então nós estamos juntos. Parabéns. Aí nessa jornada já esse tempo todo. Fizemos muita coisa legal juntos, numa época terrível da humanidade, que foi a pandemia, né? Você nos ajudou muito. Eu lembro daquele pedal. Vamos fazer a votação do pedal. A gente gente é meio louco nesses pedidos. Não pode encostar, vai no pedal. Vai no pedal. Foi muito bacana. E bacana essa história de você olhar a sua dor e falar, caramba, eu vou desfazer um determinado negócio porque eu acredito tanto naquilo que eu percebi de dor e ir para cima. Você lembra qual foi o seu primeiro cliente?
Sim, sim. Foi uma empresa de refeição coletiva. Interessante. Lá em 2002, né? Que era o PSIL, o equipamento simples. E ali que eu aprendi o valor e o porquê que era tão relevante para esse segmento. E a gente vai discorrer mais aqui. Claro. E as coisas evoluíram. E é um segmento assim que eu adoro tratar. Esse é o meu entendimento. A refeição coletiva hoje é muito mais que a refeição. Ela faz parte de um todo. Aquele momento, assim, entre aspas, é o momento perfeito. Onde as pessoas vão lá baixar o cortisol. Então a alimentação é uma parte desse todo, né? A gente vai falar mais sobre isso aí. Verdade, verdade. A gente concorda com isso. Eu lembro que eu estou há muitos anos nesse segmento, né? Já para 42 anos de carreira e trabalhando nesse segmento privado, na verdade, desde 91. Então já vai para muito tempo. E o que a gente percebia no passado é que a gente tinha esse discurso de que a alimentação era importante. Mas a gente estava falando ali de uma alimentação do estômago, né? Do corpo, efetivamente. Claro que ela é, né? Tanto que o nome é restaurante, né? De restauração, de fazer com que as pessoas voltem a ter as suas energias. Mas hoje, de algum tempo para cá, não é de hoje, já faz uns 20, 25 anos, que a alimentação passa por outros aspectos. O aspecto da descompressão, o aspecto do relaxamento, o aspecto do prazer, né? Da conversa com os colegas, com outros amigos de outras áreas da qual você não conversa todos os dias, do time que ganhou, do time que perdeu. Então aqui ali é um lugar de convivência mais do que só fazer alimentação, né? Sim. E a gente já conversou com alguns parceiros aqui, pessoal da arquitetura, né? E vamos conversar com muitos outros exatamente para trazer essa ideia da tendência, de como isso pode ser favorável para fazer com que a gente, utilizando as ferramentas, né, os dados que a Solves nos dá, de como a gente pode fazer essa aproximação entre a Novità e os nossos consumidores, né? Então isso é muito bacana. Legal. E quais têm sido os desafios aí para você ao longo desses anos, aí, mais de 20 anos nessa empreitada? Então, você falou muita coisa bacana aqui. Muito aqui é da questão da necessidade dessas pessoas, né? Desses consumidores dos restaurantes. E entra muito a questão da tecnologia. Como é que a tecnologia fez a gente perceber isso, né? Os dados, né? Assim, as pessoas, na verdade, o ser humano, ele muda, ele evolui muito mais lento que a tecnologia. Perfeito. Né? Então, o nosso corpo biológico não está adaptado para a tecnologia que nós temos hoje. Nós precisamos do movimento, precisa na academia, precisa fazer outras coisas, porque o mundo, a tecnologia nos permite viver muito bem, com o mínimo movimento, mínimo esforço possível. Então, o nosso corpo ainda não se adaptou para isso. Minha opinião, assim, que eu não acho que as pessoas mudaram, alteraram o comportamento. Eu acho que se você perguntasse para qualquer pessoa 5, 10, 15, 20, 100 anos atrás, todo mundo quer comer bem, quer se sentir acolhido, quer se sentir em paz, num ambiente seguro. Né? O que a tecnologia está permitindo é eles serem ouvidos. Né? Então a IA favoreceu demais, porque nós estamos aí, sei lá, quase 1 bilhão de comentários no Brasil coletados, são milhões de comentários por mês. Né? Quem vai ler tudo isso? Quem vai interpretar tudo isso? Então a IA foi assim, algo muito bom para essas pessoas que estão lá usufruindo do restaurante. Por quê? Porque hoje o que elas escrevem, o que elas falam, é possível interpretar de uma forma muito inteligente que não era viável no passado. Perfeito. E a gente vai descobrindo coisas muito interessantes. Para mim, né, vou trazer muito opiniões pessoais aqui, o efeito Halo. O que é esse efeito? É aquela questão que nós seres humanos, tiramos uma percepção do todo a partir de algo. E isso para a refeição coletiva acho que é fantástico e tem que ser aproveitado. Você falou em arquitetura. Então as empresas mais sagazes estão percebendo isso. Né? Um exemplo do efeito Halo. O supermercado. Né? Tem a seção de frutas, legumes e verduras. Eu chamo de FLV. Isso. Talvez você concorde comigo, talvez não, ou talvez tenha pessoas que passaram pela mesma situação. Você vai no mercado e observa a seção de frutas e verduras, que é uma seção perecível, crítica. A percepção que você tem do FLV é a percepção que você tem do mercado como um todo. Perfeito. Isso de maneira inconsciente. E várias pesquisas já mostraram isso. Se aquilo está bem cuidado, né, tá ali tudo posicionado certinho, você já tem uma percepção de capricho do mercado e vai gastar seu dinheiro, não só nas frutas e verduras, todo o resto lá. Perfeito.
Então, a percepção, a satisfação da pessoa que vai no restaurante, ela começa antes da primeira garfada. Claro, é na hora que ela começa a entrar, ela vai vendo. É o portal, aquele lugar. Tem pessoas ali recebendo com um sorriso, tem uma saudação, tá limpo, é espaçoso. Então, tudo influencia na percepção dessas pessoas. E a comida faz parte. Então, é muito interessante você entender isso, descobrir isso pela tecnologia, esses dados que a gente consegue captar. É o detalhe, a bandeja está suja, já impactou no sabor do alimento. É impressionante, mas é verdade. É verdade, é isso mesmo, concordo plenamente. Então é aí que o nosso trabalho ajuda nesse entendimento, né? Quando a tecnologia ajuda a você captar os dados para que você possa, a partir disso, entender muito mais do que fazer um feijão gostoso. Então vai muito além. Que é importante, mas não é sozinho. É fundamental. Mas aquele feijão gostoso, ele é impactado pela bandeja velha, pelo talher torto. Ele nem experimentou o feijão. Verdade. Mas a percepção dele vai ser menos satisfatória. Você está falando uma coisa que é maravilhosa. Uns anos atrás, estou falando década de 2000, tinha uma pesquisa feita por um instituto americano. Bom, o americano adora pesquisa, o que é muito bacana, porque muitas coisas no mundo mudaram exatamente por conta dessa questão de pesquisar, né? Amo. Que é maravilhoso, eu também gosto muito. E lá uma coisa muito interessante, ele dizia que tem 5 coisas que fazem as pessoas analisarem e avaliarem um restaurante, mesmo que elas não saibam. Então a primeira delas é, tá bom, aonde é o lugar que eu vou comer com a minha família ou eu vou almoçar? Então já começa lá, onde eu vou, já tenho várias situações. A situação da segurança, tem estacionamento, se chover, está coberto ou não. São várias coisas em torno de um único item chamado local. Depois, quando você chega, tem a questão do acolhimento, né? Fui recebido por quem? Tem um hostess, tem um maître que me atende de forma muito gentil, me coloca na melhor mesa, naquela mesa mais agradável, ou ele simplesmente me atende de qualquer jeito? Então, o maître. Enquanto você está esperando vir o cardápio, aquela coisa toda, você está olhando o ambiente do restaurante. Então, pô, tá limpo, a tela tá certa ou tá torta, como é que tá isso aqui, como é que tá o som, o ambiente, as cores e tudo mais, você vai olhando aquilo tudo. Aí vem a comida. Você escolhe a comida, come e depois você paga. E paga reclamando ou não reclamando. Porque se você tudo isso foi 10, você paga, às vezes você nem confere a nota. Você fala assim, R$500, valeu mesmo. Tá aqui o cartão, né? Você não fica ali tentando encontrar algum erro de conta, né? Poxa, o cara cobrou 2 chopp ou 3. A tolerância aumenta, né? A tolerância aumenta ou diminui com isso. Então isso é bem importante. Léo, você falou 2 coisas para mim na tua fala anterior que são muito significativas e nesse momento são importantíssimas, né? A primeira delas é a questão da inteligência artificial, né? Você concorda com o Harari que estamos entrando na era dos inúteis? Você acha que isso vai chegar uma hora que vai acontecer algo dessa proporção? Olha, inútil você tem toda a história, né? Verdade, concordo com você. Os inúteis sempre vão existir. Mas é engraçado, assim, eu acho que o comportamento humano, a conexão vai ser mais valorizada do que nunca. Porque a IA, a tecnologia, ela te ajuda bastante na coleta das coisas, na interpretação, no processo, se torna as coisas mais eficazes. Mas a questão humana da conexão, de novo, né? Nós, seres humanos, não evoluímos tanto quanto a tecnologia. A gente precisa de um sorriso. Perfeito. A gente precisa de uma conexão. Cara, se estou aqui contigo, você já chega mal-humorado, já estragou o nosso podcast. Exatamente, é verdade. Entendeu? Então, isso é muito legal, porque a questão humana está sendo cada vez mais valorizada e mais relevante nas coisas. Você falou do restaurante, né? Na refeição coletiva, muitas vezes, alguns você tem opção, mas muitos não tem opção, né? Perfeito. Naquela indústria, enfim, ali e acabou. Pronto. Alguns você tem opção de sair e comer fora, mas acho que a maior parte não, né? Verdade. Não tem opção. Ok, então o que vale muito aqui é a consistência da memória. O que é isso? Eu não gosto muito desse negócio, preciso encantar o cliente. Sério? Como é que você vai encantar hoje, amanhã e depois amanhã? Em casa eu não consigo fazer isso. É boa. Que eu tenho toda a liberdade, todas as minhas ferramentas, eu não consigo encantar todo dia. O tempo inteiro. É uma missão impossível. Eu não gosto muito desse negócio, precisamos encantar os clientes. Não sei, isso é muito Disney, né? Nada contra a Disney, obviamente. Mas gosto... lá em tese é menos difícil, vamos chamar assim. Menos difícil. Lá é outra realidade, né? Mas eu gosto da consistência, a consistência da memória. O que é? Momentos uau e ruins, eu prefiro momentos muito bons e constantes.
E isso faz parte, entra muito a conexão das pessoas. Como que eu me sinto naquele momento com estas pessoas? Eu preciso me sentir bem-vindo e acolhido aqui, né? Então, voltando à tua primeira pergunta original, se a IA vai tornar pessoas inúteis? Obviamente, várias profissões vão sumir, mas muitas outras vão surgir e muitas qualificações serão mais valorizadas do que hoje em dia. Do que são hoje. Perfeito, bacana. Tem um pensamento bem parecido. Que Eu bom. sei que o Harari não é um cara do caos, né? Uhum. Ele está, na verdade, olhando ali do ponto de vista que parece negativo, mas ele está preocupado com isso que você disse, que é, se eu tenho menos gente trabalhando, né, eu vou ter mais gente ociosa, e essa ociosidade pode fazer com que o mundo fique doente, mais doente do que está hoje, né? A energia elétrica foi o caos, tornou inútil os acendedores de lampiões com óleo de baleia. Sem dúvida. É inútil o teu trabalho? Sim, se tornou inútil de uma hora para outra. Então vamos buscar fazer outra coisa, né? Então é muito da adaptação, sobrevive o adaptável, né? Sim, concordo plenamente. Muito bom, bacana. E o outro ponto, né, daquela frase tua que me trouxe assim é o seguinte: como é que é essa questão do estudo do comportamento humano, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma filha que faz publicidade e propaganda e ela é 90% do que eu vejo ela falando ou escuto e vejo os trabalhos falando de estudo do comportamento humano. Hoje e o futuro, né? Como é que você vê isso quando você recebe essas informações lá na Solves, né? Como é que você começa a perceber? E se você tem algum trabalho desse para alguma empresa que você já identifica qual é a possibilidade do futuro do consumidor? Você consegue pegar isso ou ainda não está nesse nível de tem que estar, né? De pesquisa? Que bom. Eu sabia que você tinha a resposta. A neurociência, né? Então, isso é fantástico, cara. Porque você tem que unir a tecnologia, os dados com a neurociência, que é entender o comportamento das pessoas. Que nós somos muito menos racionais do que a gente acha que é. Perfeito. Muito menos, né? Então, isso é fantástico. Então, o que isso impacta em ouvir as pessoas, né? É muito mais ouvir e agir do que pesquisar em si. O ouvir, você entende, que é a neurociência, né? Entende o comportamento humano. O que as pessoas precisam? O que as pessoas querem? Se o meu negócio... Agora eu estou entrando na praia de vocês aí, né? De novo, se eu falar besteira... Minha opinião, assim, se eu entender que o meu negócio é muito mais alimentar a alma, a mente e do que só o fisiológico, eu acho que eu vou ter mais sucesso. Concordamos. Que bom, não falei besteira. Não, esse é o pensamento da Novitar. A Novitar, a gente tem nossa assinatura hoje lugar de pessoas felizes. Ótimo. E a alimentação é um pedaço dessa felicidade, ela não é o todo. Pô, eu não posso aqui me gabar de que se não tiver alimentação ele é infeliz. Não. Que bom. Mas com alimentação ele será mais feliz provavelmente. Que bom, que eu estou trilhando o caminho da Souza para esse caminho. Então, acho que não está errado. Não. Né? Que esse segmento, como é que a gente ajuda com conhecimento, tecnologia, para garantir que você está atendendo a expectativa, o comportamento, assim, que as pessoas esperam, né? Eu acho, né, que passa muito mais por ouvir, agir e mostrar do que o que eu vejo muito hoje ainda. Medir, apresentar e esquecer. Isso é comum, é verdade, você tem toda a razão. Pô, tá bom, né? É meu trabalho, né? Medir, dar todo o subsídio para você apresentar, mas eu não falo para esquecer. Mas eu vejo muito isso acontecer. A gente mede, apresenta e esquece. Até a próxima medição. Tá bom, né? Mas acho que o caminho passa por ouvir, agir e mostrar. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Pode chamar de pesquisa ou não, enfim. Mas é você ouvir e você perceber que eu estou ouvindo você. É muito mais do que apertar um botão ou chegar com o celular e você falar, né, teus comentários. Esse sentimento que passa pela coleta da sua opinião, você tem que perceber que aquilo que você está, o teu esforço, por mais que seja só apertar uma tela, é um esforço. Claro. E esse esforço você dará se você for recompensado por ele. Perfeito. E o que é isso? É eu agir em cima do que você está comentando ou falando. E a parte fundamental do processo é que é mostrar. Eu vejo bastante assim, bastante falha no mercado, mas tudo bem, a gente está aí para crescer e evoluir. Então eu gosto de insistir bastante.
ouça, haja e mostre o que está fazendo. Porque quando você, principalmente num serviço recorrente, né? Verdade. Refeição, academias, que você tem uma certa recorrência, o teu interesse que aquilo seja melhor é maior. Né? Você vai na academia, hoje está lá estragado o teu aparelho. Eu quero que amanhã ele não esteja. Chega lá amanhã, tá lá de novo. Então você tem um interesse grande, né, de que as coisas funcionem bem. Então a etapa de mostrar é fundamental para o sucesso da operação e para as pessoas se sentirem ouvidas e elas continuarem participando do processo. Porque isso vira um processo evolutivo e de melhoria o tempo inteiro. Como é que a gente faz isso, né? A refeição coletiva, a gente está desenvolvendo agora. Eu falo, a gente está o tempo inteiro pensando, como é que eu faço, né? Então a gente está desenvolvendo lá um carrossel de ações, né? A gestora da unidade, ela escreve que, você reclamou do fornecedor do suco, trocamos de fornecedor. Ou mudamos o processo do suco. De composição do suco. E aquilo vai aparecer no carrossel. Eu vou lá votar? Obrigado, você falou do suco, nós trocamos o fornecedor. Ou mudamos o processo. Legal. E isso é um processo contínuo. Né? Então, o sucesso está na consistência. Cara, não adianta. Eu adoro esporte, né? Não adianta. O sucesso está na consistência. Seja o que você for. Sem dúvida. Saúde, esporte, negócios. Então, esse processo de ouvir, agir e mostrar é o nosso trabalho, né? E é bom poder falar sobre isso, né? E uma coisa importante, né? Eu vou em vários lugares e eu faço questão de tentar olhar o que está por trás do front-end ali, né? Uhum. E eu sei que a maioria é Solves. Eu vou em várias farmácias, supermercados e tudo mais, né? Eu sou um cara que gosto de dar as opiniões e quando é algo assim que foge um pouco do padrão, que é nada muito grave, não. Infelizmente tem acontecido menos. Mas quando tem algo assim, eu procuro chamar o gerente. Eu sei que todo mundo fica meio assustado, né? Pô, o cliente chamou o gerente, né? O que esse cara quer falar? E muitas vezes isso que você disse do não ser ouvido é muito comum. Sim. Eu muitas vezes já tive vontade de dizer assim, eu não volto mais aqui. Mas como eu falei com o gerente e ele foi dócil ao receber aquela crítica, aquela informação, eu falo, cara, eu vou voltar no mínimo para saber se fez diferença. Se fez diferença, eu vou voltar aqui e vou continuar usando, porque pode ter sido algo muito pontual. Se eu voltar e não absolutamente nada mudou, é porque absolutamente eu não faço nenhum sentido para ele. Então, como cliente, é indiferente, né? E aí eu paro de usar. Eu sou um cara assim. Eu tenho uma loja, eu não tenho mais bebês, né? As minhas filhas têm 25 e 21 anos, mas eu tive uma loja aqui em São Paulo, não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas que isso aconteceu há 23 anos. E eu nunca mais comprei sequer uma única chupeta lá para as minhas filhas. E não esqueceu, hein? E não esqueci. E numa única chupeta, e nunca comprei presentes para todas as crianças que eu tive convívio de entregar presente ao longo dos 23 anos. E disse para minha família, aqui vocês não devem comprar porque eu não vou dar dinheiro para esse tipo de empresa. Então, assim, é uma situação que eu sei que aquilo que você falou do esquecer, pode ser que ele tenha esquecido do que ele fez, mas eu não esqueci. Eu sou o cara que tem a decisão na mão, né? Na verdade, eu sou consumidor, eu posso escolher onde eu compro. Muito do que o Walmart, né? O Sam Walton dizia sobre isso, né? Você tem que respeitar muito o cliente, porque ele sabe, ele é o único que decide onde ele quer comprar. Não adianta só o meu marketing, meu preço, se ele decidir não comprar aqui, absolutamente a gente não vai ter um cliente para atender. Então, nessa linha que você falou bem, eu também percebo um pouco dessa história do esquecer. O que você tem feito para que as nossas unidades, né, de modo geral, uma ou outra, porque é óbvio que não são todas, mas que elas não esqueçam dessa pesquisa, no sentido de dizer assim, ó, você fez um trabalho sobre isso, o que exatamente você está pensando em fazer sobre esses temas aqui que estão ali naqueles detratores, vai. O que a gente bate bastante, assim, é o reconhecimento do cliente, né? Porque a gente não só dá aquilo que a gente recebe. Perfeito. Então, o trabalho começa dentro de casa. Como assim? O que significa isso? Pô, se a gente ouve o cliente, estou eu lá trabalhando no restaurante, em qualquer negócio, né? E eu sei que existe uma forma dos clientes serem ouvidos, pesquisa, etc e tal. E o que chega até mim? Nada, nunca. Né? Então, sei lá, né? Quão importante é aquilo realmente de verdade. E tem um negócio que é o reconhecimento do cliente, que ele funciona melhor que o reconhecimento de pai e mãe.
Verdade. Uma coisa é você... pense nisso, né? Um cliente te reconhecendo de verdade. Cara, como é bom, né? É muito bom. É De muito forma bom. legítima. Cara, o que você faz é bom, funciona, é bom demais. Então isso funciona para você e para qualquer pessoa, né? E é bacana que tá num livro aí do Fred Reichelt, que é o cara que escreveu o NPS, o 3.0, já um livro de alguns anos atrás aí, que ele foi atrás de uma loja, a loja flagship da Apple em Boston. Então você imagina, né? Foi lá no topo da pirâmide. Que eles tinham uma performance realmente fora da curva para os padrões da Apple. E o que eles faziam? Todo dia. Todo dia, o processo do bom dia deles lá, eles traziam os comentários dos clientes, do que tinha que fazer melhor, etc., né, os problemas, mas terminava com reconhecimento. Então faz parte, cada empresa tem o seu ritual, faz parte do ritual diário, em algum momento, você trazer a voz do cliente. Sejam os problemas que a gente não precisa corrigir, enfim, não vai acontecer mais, e sejam os reconhecimentos. Porque a moral dessa pessoa... Sim, aumenta. Né, e você pega lá, às vezes fica 1 hora, 2 no transporte coletivo para chegar numa unidade e sorrir. Não é mole. Não é mole, todo dia, né? E só que você chega lá e, ó, tua comida ontem estava maravilhosa, o cliente falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, energia. É como se fosse assim, aquele também da segurança, né? Que se faz diariamente, né? O diálogo semanal, o diálogo diário demais, de segurança, né? Isso faz. A gente tinha alguns rituais interessantes, né? O Walmart era um deles que chegou no Brasil aqui antes de abrir uma loja. Não sei se você já chegou a pegar isso no passado, mas antes de abrir uma loja eles se reuniam ali como se fosse aquela reunião do pessoal que joga rugby na Austrália, fazia um grito de guerra ali e tal, o negócio. Da Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, né? Catar o negócio. Bem bacana. Então, é algo do tipo importante isso, porque você mostra, olha, a gente teve algumas falhas aqui, evidente que a gente precisa melhorar, porém, olha aqui, ó, tem pontos positivos, né? E aí, algo que você constrói, uma cultura com esse time que está ali, né, na operação, e você também comunica para o cliente. É fundamental comunicar para o cliente o que está acontecendo com o esforço dele. E quando é recorrente, mais importante ainda, né? Claro, você vai no restaurante, talvez você não volte lá nos próximos meses. Tudo bem, né? É importante de qualquer forma. Mas o teu interesse será maior aonde você tem um vínculo, né? Você sabe que nessa linha mesmo, meio que sem querer, meio que agora conversando com você, eu percebo que faço de uma forma certa, mas meio muito sem querer, né? Eu adoro a nuvem de palavras, tá? Porque ali eu percebo pelos tamanhos aquilo que é mais importante e o que é menos, tal. A gente tem uma felicidade dos nossos números com vocês, nunca tiveram abaixo de 90% nesses últimos 6 anos que eu tô na Sovos, né? E claro que isso não nos deixa satisfeitos totalmente, porque aqueles, entre aspas, né, 3, 7% que fica ali no que não gostou, efetivamente insatisfeito, cara, a gente quer que eles fiquem minimamente satisfeitos. É óbvio que aquilo que você falou não consegue agradar todo mundo o tempo todo, né? Mas se você conseguir trabalhar aqueles pontos negativos que alguém colocou, você vai podendo, de repente, aquilo pode ser que melhore para mais pessoas que talvez não estivessem nem tão atentas àquele detalhe. Ou muito sal, ou suco, como você mencionou há pouco tempo atrás. Como é que foi essa história, né, essa evolução, né, nesses mais de 20 anos, do Psyll para agora? Porque tem muito mais coisas do que simplesmente... Como é que é? Me conta um pouco dessa evolução e o que a Solvis tem aí de hoje, no atual. E depois, se você puder falar, não for nada estratégico, mostrar para nós aí o que vem pela frente. Legal. Assim, é interessante a evolução, né? Porque lá no começo, a gente só queria que a tecnologia tinha que permitir que as pessoas avaliassem algo e a transmissão fosse feita sem interferência humana. Porque com interferência humana, eu podia manipular os dados, podia, enfim, né? Tem 1000 problemas. Então a tecnologia, porque precisamos quebrar primeiro esse obstáculo aqui da não interferência humana. E se falar em 2005, a gente começou os primeiros totens com transmissão via GPRS. Estamos falando, o Jobs não tinha iPhone, nem tablet, nem iPad, não existia isso, né? Então nós caminhamos juntos, né? Verdade. E aí, legal, a gente conseguiu resolver o obstáculo da coleta do dado e transmissão sem interferência humana. Então, pô, bacana. Então agora eu consigo coletar de infinitos pontos. Bacana.
Então, a dificuldade, o custo que eu tinha para coletar de 10, 50, 1000 pontos, agora caiu drasticamente. Perfeito. Eu posso colocar 1000 equipamentos, as pessoas podem avaliar e a transmissão vai ser automática, vai centralizar tudo isso aí numa nuvem, né? Daí a segunda etapa foi, pô, legal, agora eu quero receber relatórios inteligentes. O relatório da gerente de unidade é diferente de um gestor regional. Então, bacana, ele foi construindo, começou a coleta, a transmissão e a devolução das informações de uma forma útil. Perfeito. Né? E foram se acumulando dados e dados e dados, montanha de dados. O que eu faço com tudo isso? Estou chegando um momento que a IA se tornou, talvez assim, coincidência ou não, mas enfim, ela veio no momento que precisava de alguma coisa para interpretar tantos dados de uma forma inteligente. Então a gente está num nível hoje de interpretação que vai muito além da nuvem de palavras. Né? Você pode interpretar sentimento, contexto. Então nós temos ali coisas que estão vindo, né? E que eu acho interessante. Radar de palavras críticas, que a IA aprendeu no segmento de comida o que é uma palavra crítica. Cabelo é uma palavra crítica. Unha, duro, frio, cru. Então ele vai aprendendo tudo isso aí porque você tem lá quantas refeições dia? Sei lá, milhares de refeições por dia. Né? Por que a gente não usa os próprios clientes como nossos auditores? Perfeito. Eu não consigo controlar se não vai ter um fio do cabelo em, sei lá, 100 mil refeições. Né? Mas se eu tiver 100 mil pessoas sabendo que podem me ajudar, eu vou saber. Então a IA foi aprendendo, quando ela identifica em qualquer comentário uma palavra crítica de refeição coletiva, ela já manda um e-mail lá com isso o horário, a unidade e o problema. Então isso é ouvir, isso é agir. Aí falta só mostrar, que é mostrar internamente e mostrar depois. O que você fez para corrigir, para evitar aqueles problemas. Então, eu adoro isso aí. Então, rapidamente, usar esse exército dos clientes, das pessoas interessadas, que não tem o fio do cabelo amanhã de novo, né? Então ela vai ter sim, e quando eu mostro as coisas acontecendo, esse interesse continua e as coisas funcionam bem. Então, o radar aí de palavras críticas. Pô, e para mostrar as coisas, como eu te falei, que é o carrossel, né? Quando eu vou lá fazer minha avaliação e falar que tem um fio de cabelo, uma carne crua, já apareceu as coisas. Talvez eu mesmo tenha reclamado, ou alguém reclamou. Pô, bacana, vocês estão agindo, estão me ouvindo, estão resolvendo. Perfeito, né? É isso aí. E não é só a comida que as pessoas falam, aí que é o legal, que a gente foi entender o tal do efeito Halo, que é a percepção de um detalhe, a partir de um detalhe você tem a percepção do todo. Isso pode ser usado para o bem como para o mal, né? Então, se você é atento aos detalhes, vou investir nos detalhes certos para construir essa percepção. Então, vem o carrossel. E vem outras coisas mais. Por exemplo, tudo que a gente coleta de informação, tem lá o contratante, né, que contrata o restaurante para fazer toda essa mágica acontecer todo dia. Eu tenho um documento que eu posso dar para ele mensalmente, dizendo, olha, aí em termos técnicos, margens de erro e confiabilidade, e o que você tem aqui é confiável, está aqui a satisfação, então isso me deixa como contratante seguro. Perfeito. Que tem um terceiro validando questões estatísticas e técnicas do negócio. Né? Então, você vê, para o contratante é uma informação, para a operação é outra. Então, cada um com o seu tipo de informação e toda a nossa orientação de como usar isso para o sucesso. A melhoria do processo. O que a gente quer depois de tudo isso? Pô, renovar contrato. Claro, tudo bem. Mas a renovação do contrato é uma consequência de algo bom que a gente faz. Sem dúvida. Se as pessoas estarem lá realmente aguardar aquele momento, cara, não vejo a hora, né? Olhar o relógio para tá chegando a hora da refeição, eu sei que eu vou chegar lá, vai ter alguém me dando um bom dia, boa tarde, boa noite, feliz, que tem prazer em me servir. Perfeito. Perfeito. Você sabe que eu sou de uma época que, bom, já disse aqui desde quando eu comecei nesse negócio, mas tinha uma época que a gente tinha uns tubos, mas muito lá no começo, tinha uns tubos assim, e você colocava as fichinhas, né, para dizer qual era o seu grau de satisfação na saída do restaurante, né? E aí a gente percebeu o seguinte, aquilo aberto, ou seja, mostrando o tamanho dos problemas, era algo muito interessante, porque o brasileiro, de modo geral, e eu faço parte disso,
e eu sei porque fiz muitas pesquisas com a Gallup globais, né? E eles têm inclusive um defrator para tirar pontos nossos, porque nós somos meio que lenientes, assim, a gente é meio conivente, sabe? A gente gosta. Poxa, será que se eu falar mal da comida eu não vou prejudicar o Diógenes, que é o gestor do contrato? Então, vou dar uma calibrada aqui, não vou dizer que tá ruim, vou dizer que tá meio. Então, a própria Gallup para o Brasil tinha um deflator. Só para você ter uma ideia do quanto esses caras conheciam muito da gente, né? E ali a gente percebia isso. Então a gente parou de botar aquilo lá, não, era coberto, passou a ser coberto, ou seja, você não vê o que as pessoas estão votando, exatamente para que ela possa não querer ajudar o Diógenes ali, pô, tá muito ruim aqui, vou colocar uma coisa mais pro lado de cá para o Diógenes não ficar mal, né? Isso, obviamente, no caso da Solves não acontece. Esse é um grande, eu acho que esse é um grande diferencial em todos os sentidos para nós, porque dá isso que você disse, do cliente se sentir seguro de que eu não ponho a mão no resultado. Né? Eu teria para fazer o resultado, eu teria que colocar um funcionário meu botando ótimo lá o tempo inteiro. Mas, cara, todos os dias. Isso é impossível, não faz sentido nenhum. E isso é, bom, além de ser antiético, tem um monte de outras coisas. Mas o grande posicionamento é esse. E uma das coisas que eu gosto muito da Solves é o fato de que eu posso encaminhar os relatórios diretamente para o meu cliente. Ou seja, não é algo que passe por mim também. Ou seja, o meu cliente recebe lá diariamente, se ele quiser, semanalmente, quinzenal, mensal, aí ele coloca a frequência para que ele receba isso. E quando a gente hoje fala muito da venda da Novitá, a gente coloca a Solves como uma ferramenta que nos ajuda no dia a dia. A coisa do sal, a coisa do que não estava bom, ou da coisa que estava duro, coisa desse tipo, que é óbvio a gente deveria ter visto antes. Né? Mas aí eu tenho uma coisa que eu discuti isso e acho que eu criei essa ideia lá muitos anos atrás, que era a ideia do não dá para ser proativo. Proatividade é uma coisa muito complexa. Do tipo assim, adivinhar o que o meu cliente está pedindo, imaginar que ele vai comer aquilo que ele quer e eu acertar para 1000 pessoas no mesmo dia, quase impossível. Parece difícil. Né? Muito difícil. Mas eu acho que a gente pode ser reativo rápido. E quando você é reativo rápido, a sensação de quem recebeu essa resposta é de proatividade. Então, dou um exemplo sempre que é assim, né? Poxa, hoje é aniversário de casamento. Sai de casa e esqueceu de dar os parabéns para a esposa. Mas lembrou às 9. Não tem problema, liga na floricultura e manda entregar as flores, entendeu? Ela vai falar assim, poxa, talvez ele quisesse fazer uma surpresa. Ela vai ficar sempre na dúvida. Tem que ser criativo, né? Então, essa questão de... Você acha que a inteligência artificial, no caso, atrelada a todo o trabalho que a Solves faz, vai chegar um momento que a gente vai conseguir ser mais assertivo na proatividade? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a gente consegue fazer um cruzamento de análise de dados infinita praticamente, que a gente não conseguia. Aliás, a gente já consegue hoje, né? Fazer cruzamentos de ofertas, satisfação, análise de custo. Esse é um trabalho interessante, porque nem sempre o mais caro tem maior satisfação. Sem dúvida. Né? Então, se você conseguir adequar o teu custo com a máxima satisfação, porque eu acho que o pior caminho na refeição coletiva é brigar por preço, né? Esse é o nosso maior desafio. Porque você tem um contrato lá, não tem mágica, né? Você tem um contrato X, não vai entregar o outro, não tem, a conta não fecha. Né? Então você é limitado pelo valor do contrato. E se eu não estiver enganado, independente do contrato, as margens são pequenas. Sim. Pode ser do menor, enfim, pode acontecer, pior, o nominal fica bom, mas o percentual pior, é sempre ruim. Mas o percentual é baixo, né? Sempre é baixo. Então tem que brigar em outras frentes. Né? Porque, pô, vai lá para o famigerado bid, né? Você sempre perde, ou perde tudo, ou perde um pedaço. Né? Então a gente não quer que isso aconteça. E daí entra trabalhar com proatividade. Essa é uma outra coisa que a gente faz, eu acho que faz sentido também. Se eu tenho um contrato 3 anos, né? Eu sei que ele vai vencer lá em julho de 2026. Estou monitorando a satisfação aqui. E ela está baixa. Posso ser proativo e fazer alguma coisa agora, entender, resolver as coisas com proatividade, com antecedência, para eu não chegar lá na mesa da negociação. Ô, Jorge, putz, cara, tá aqui, não, ó. Verdade. Já entrou na mesa perdendo. Então, te dá as ferramentas para que a própria inteligência artificial pode ajudar nisso, né? Que momento que eu preciso, nem precisa maiar para isso, mas enfim, eu trabalhar com antecedência, cruzando os dados, análise, data de vencimento do contrato, satisfação do contratante, satisfação do usuário, do cliente. Pô, aqui preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa 6 meses antes. O quê?
né? Isso a gente lá na Novità, a gente de forma, vamos chamar assim, sensorial, né? Subjetiva, a gente faz esse cruzamento. Então nós vamos conversar sobre isso automático. E mais uma coisa automática que eu gostei muito, que é essa questão que não é simples, de você acertar sem a resposta do cliente de qual foi a dobradinha perfeita. Salsicha e alcatra. Tem lugar que alcatra é 80%. Tem lugar que a salsicha é 60%, por incrível que pareça, né? E local para local. Local para local. Tem um monte de questões, né? E que pode estar ligado com a própria experiência anterior. Tem várias situações que a gente percebe isso, né? E hoje a gente usa, hoje não, já faz muitos anos, a gente usa a tal da meia porção, exatamente para que ele possa ter uma experiência de comer os 2 pratos no mesmo dia, sem que ele coma só um ou só o outro, né? Então isso é uma coisa que a gente vai conversar para tentar trazer essa triangulação de forma autônoma, né? Mais automatizada, para a gente preparar lá o meu pessoal do planejamento. Mariana, ó, essa é para você, hein? Ajudando a facilitar a sua vida. É isso. Pô, me conta um pouco aí de o que você tá, de modo geral, agora, não se for o caso, mas no mercado de maneira geral, qual é o lugar onde você tem, além do food, né, do restaurante de coletividade, você tem contribuído de forma muito assim, os clientes te elogiando e você podendo elogiar a sua equipe? Quais são os segmentos, né, que você fala assim, pô, aqui realmente isso faz uma diferença significativa? Eu gosto muito do food, né? E o food service, que é outro segmento aí, restaurantes, bares, etc, né? Vamos lá. É um setor que a gente está vendo muito bem também. O que eu preciso no food service? Tem umas similaridades com refeição coletiva também. De uma forma simples, sem fricção, ouvir o cliente. Então hoje nós temos, além dos totens, na própria mesa, adesivos ou displays com NFC. Eu chego com o meu celular aqui, aproximo e abre para mim uma pergunta só. Um CSAT ali, estrelinhas, pode ser só aquilo. E um campo para comentário ou áudio. Eu posso escrever ou falar. Ótimo. E aquilo resolve os problemas. Funciona e resolve. Tudo muito simples. Eu dou a chance para o cliente em qualquer momento. Agora um cliente vai ter na bandeja aqui, né? Peguei a bandeja no shopping center. Está aqui um NFC. Se ele deixar o celular aqui, vai abrir a pesquisa automaticamente, né? Maravilha. Então, muito simples. Eu dou a chance para as pessoas avaliarem, comentarem. Se ele está feliz, já vai lá pro Google, reputação online. Uau, legal. Na hora. Então ele deu 5 estrelas, falou, elogiou, né, provavelmente, e sai reputação pro Google. Pô, dei uma estrelinha, não estou feliz. Tudo bem. Dei uma estrelinha, abre o campo de comentários, vou falar aqui também, né? Pergunto se ele quer deixar os dados dele para um retorno, e depois disso também levo para reputação online. Mas, felizmente, muito mais pessoas estão mais felizes do que detratores, então acaba gerando um volume de reputação online, que é fundamental para trazer as pessoas para o negócio. Então a gente aumenta o volume na reputação online, aumenta a nota e dá todo o subsídio para melhorar a operação e rápido. E com isso, o que eu consigo no food service? Eu entrego, além de poder olhar o tempo inteiro ali, né? E tem mais uma aqui importante, que é para mim a cereja do bolo. Dei uma estrelinha aqui, né? Falei mal, fechei a pesquisa. Na hora, foi um WhatsApp para o gestor do restaurante. Perfeito. Na hora, porque ele abriu lá, opa, talvez o cliente esteja dentro do restaurante. Vou lá. Entendeu? Reclamando aqui qualquer coisa, né, do problema. E é um problema que ele pode corrigir e evitar que vá para outras pessoas. Então o que o food service precisa? Precisa de reputação online, precisa saber de uma maneira muito rápida dos problemas e corrigir rapidamente, né? E precisa de um panorama com os pontos fortes, de saber por que as pessoas vêm até o meu negócio, as minhas excelências, né? Que acho que até a Gallup fez isso. Descubra os seus pontos fortes. Isso. Que é aquela coisa que a gente cresce, né? Com o pai e a mãe lá. Tem 10 matérias. 10, 9, 9,5, 9, 10, 7. Você não é bom. E as outras 9, ninguém falou nada. É mais ou menos por aí. Então a gente cresce assim, sendo apontado o dedo para o problema, né? E às vezes você leva uma vida tentando ser algo que você no máximo vai ser medíocre. E abandona aquilo que você tem de talento.
que dó, né? Exatamente. Então, a gente precisa saber no que a gente é bom. Pô, você pode ser o melhor hambúrguer de São Paulo. Eu vou lá porque o teu hambúrguer é o mais saboroso que existe. Mas eu deixo de ir que essa mesa tá suja. Claro. Eu não vou lá porque a mesa tá limpa. Eu vou porque o hambúrguer é saboroso. É bom. Exatamente. Então, tem os pontos que você é bom, de excelência. As melhorias, aquilo que você tem que melhorar o mínimo suficiente para não perder o cliente que vai até você pelo que você é bom. Né? Então, limpe a mesa. Né? E as suas oportunidades de negócio. Então, tu dá esse panorama geral. Então, você sabe que aquilo que você é bom, cara, fortaleça, continue sendo bom naquilo e naquilo que você tem que fazer para não perder cliente. Que legal. Então, essa é a nossa solução. Hoje a Solves tem um equilíbrio em termos de faturamento? Não é o valor, mas o percentual nesses segmentos? Varia muito, assim, refeição coletiva, food service, saúde, tudo que eu falei aqui, pensa na saúde. É possível. Vou lá num laboratório, que nem, esse dia, tinha uma gota de sangue no chão. Cara, preciso que alguém saiba disso o mais rápido possível. Então, a urgência de correção de problemas também talvez até mais séria aqui na alimentação. Né? E varejo. Então, muito em franquias, né? Porque franquias tem aquela questão de eu preciso manter a operação, um padrão da operação, e conforme a franquia cresce, a marca perde muito o contato com o cliente final. Perfeito. Então ela precisa entender se o franqueado é um promotor da marca, independente de quanto ela vende. Porque se você analisa só o faturamento, eu posso ter uma loja num ponto fantástico e vende muito bem, e uma loja num ponto razoável. Essa vende muito mais que essa. Só que essa está deixando mais dinheiro na mesa que essa. Perfeito. Não? Porque essa aqui atende muito bem e resolve. Mas essa poderia faturar muito mais. Ela fatura bem porque está bem localizada, mas está deixando a minha marca a desejar. Né? Você sabe então, que... Eu vou escutar o cara lá. Eu tive tenho um amigo, né? Também vou guardar o nome, mas eu tenho certeza que você vai estar sabendo se você assistir aqui. De que quando ele assumiu a responsabilidade do IMC há muitos anos atrás, né? International Mills, né? Company, ele falou: Jorge, qual a tua experiência nos postos de gasolina que tem por aí, né? E da marca que eles tinham lá? Falei, cara, eu viajo muito de carro, principalmente sozinho, mas também gosto de viajar com a família. Por exemplo, eu vou para Curitiba, eu prefiro ir de carro com a família, porque eu fico passeando, não pego um avião aqui, desce lá e acabou, né? Não tem muito o que fazer. E aí eu falei, cara, o que mais me preocupa, quando eu estou sozinho não tem problema nenhum, eu sou um homem, né? Se eu tiver que utilizar o banheiro muito limpo ou não muito limpo, é a mesma coisa. Mas com as mulheres, as duas filhas, isso é um incômodo, né? Sim. Então, para mim, primeiro coisa que tem que ter numa parada de carro é combustível. Óbvio, senão as pessoas não param. E a segunda é um banheiro muito bom. Depois, se vai ter outras coisas, Wi-Fi, se vai ter comida boa, geladeira com produtos gelados, é outra discussão. Mas se eu fosse você, eu investiria em banheiro. E ele foi atrás dessa informação na época e ele fez isso. E de verdade ele percebeu que aumentou muito o volume de frequência. Claro, aumenta a venda também, mas muito mais volume. Ele percebeu mais gente transitando naqueles lugares. E hoje eu vejo e passo em alguns lugares e eu percebo que isso foi se perdendo. Essa coisa de olhar pro banheiro. Alguns postos separaram o ônibus o que eu não acho que seja preconceito, eu só acho que cada um tem uma necessidade, né? O ônibus, o caminhão e o carro, cada um tem uma necessidade diferente, né? Até por conta do volume, né? Baixo um ônibus são 45 pessoas descendo, né? Não é duas. Né? O caminhoneiro tem outras necessidades, que é de dormir, de pousar, de tomar um banho. Então essa mudança no comportamento foi muito, muito legal. Eu imagino que muitas vezes pode ter usado o Solves para ter essa experiência. Fantástico. A IMC é nosso cliente. Então. E tem, o que você falou está certíssimo. Eu tenho vários clientes também, postos rodoviários. Por quê? Para entender o motorista de caminhão. Eu não sei quanto custa para encher o tanque, mas alguns milhares de reais de diesel. Dúvida, é caríssimo. Sabe por que eles estavam perdendo esses milhares de reais? Porque o chuveiro não tinha água quente. Olha isso. Foram descobrir quando? Quando foram perguntar para o motorista. Então, esse contato da gestão com o motorista não tinha. Né? Então, foram descobrir que, detalhes, o cara, realmente, eu não vou abastecer e tomar um banho frio aqui. Eu vou abastecer um banho quente. Claro. Então, para ele, mais importante ainda. E tem uma rede famosa aqui no Sul que fala assim, o meu investimento é nos banheiros. Se você vai no banheiro limpo, você tem uma percepção, de novo, né? Positiva de todo o negócio. E você pode ir, o banheiro vai estar sempre impecável. Né? Isso é importante. Então, enfim, é inteligência você investir nesses detalhes da operação.
e entender. E também a gente tem soluções lá de tudo que é tipo. Tem QR Codes e NFC também, você aproxima o celular, falou que acabou o papel, um cheiro ruim no banheiro, ele já notifica na hora o gestor. Na muito hora. Legal, muito legal. Com o problema daquele banheiro, dizendo, ó, banheiro... Isso está nos facilities? Você tem empresas que utilizam isso? Facilities? Também. Legal, bacana. Então a gente tenta desenhar soluções para resolver os problemas de cada segmento. Por isso que o nome é Solvis, né? Soluções visionárias. É sempre um processo de aprendizado, claro, né? E tem segmentos que têm mais aderência que outros, né? Mas é um processo infinito, né? O guarda-chuva maior, o que é? Acessar o conhecimento, acessar os desejos e expectativas dos clientes e transformar isso em insights, informações para melhorar a operação. Perfeito, esse é o nosso trabalho. Perfeito. Talvez seja pesquisa hoje, talvez no futuro seja uma coisa que a gente nem sabe. Mas eu vejo isso. E, claro, né, a gente já sabe, é uma frase muito usual ultimamente, né? Dados é o novo petróleo, né? Agora tem que ser dados bons, né? Tem que ser dados qualificados, devidamente atualizados. É saber usar os dados, sabe? Muita gente não sabe ainda, né? E muitas vezes os dados estão lá. Fazer, coletar, apresentar e esquecer. Né? Medir, coletar e esquecer. Eu vejo bastante isso, né? Mas tudo bem, vamos evoluindo para ouvir, agir e mostrar. Esse é o caminho certo. Uma dica para o meu pessoal aqui, né, de operações. Eu sei que vocês têm feito um trabalho maravilhoso, tanto que os índices são realmente altos. Convido todos a olharem nas nossas páginas das redes sociais. Mas fica uma dica aqui, ó, ela medir, agir e mostrar, né, aquilo que a gente fala lá dos nossos relatórios semestrais para os clientes, de mostrar para eles o que nós estamos fazendo é sempre importante, né? Não como se vangloriar, fazer ali por uma questão de ego, nada disso, mas porque é importante ele saber o que nós fazemos. Então, fica a dica aqui do Leonardo. Léo, muito obrigado. Primeiro, pela amizade. Segundo, por ter vindo de Curitiba, né? Não é tão simples se deslocar para São Paulo, apesar de saber que... É bom, adoro vir para São Paulo, né? Adoro, cara, vir aqui sempre... Cara, encontra pessoas legais, conversa, aprende, né? E, é um prazer, cara. E para fechar aí, Diógenes, queria as últimas palavras. Por favor, né? É isso que eu ia te pedir. Acho que como lembrete assim de tudo, né? O que você guarda disso tudo, né? Relatório não muda a cultura. Medir não transforma. Então, eu faço pesquisa, eu meço. E então, o relatório não muda a cultura. Né? Indicadores demais paralisa. Tem um monte de indicador, eu faço pesquisa, tem um monte de indicador, paralisa, porque ninguém sabe o que fazer, quando e como. Né? Lentidão. Pesquiso, escuto, mas todo mês eu vejo o relatório. Cara, o relatório mensal não vai melhorar o almoço de hoje nem de amanhã. Contexto. É muito mais fácil analisar dados na sala do que lá na pista, no chão de fábrica. Então, a análise de dados, eu diria que a chance de dar certo, conclusões certas, são maiores se você está lá no chão, junto onde a coisa está acontecendo. Lá na fila, lá na mesa. Então, essa análise de dados, junto com a experiência, dá contexto. E, por último, é mostrar o que está fazendo. Ouvir, agir e não contar para ninguém é um esforço... Você pode ter um resultado melhor com um esforço menor. Né? Perfeito. Então, se de tudo que a gente falou, gravar essas 5 coisas aí já... Ficou mais 5 dicas aí, interessantes. Você sabe que você falou algo que não é exatamente isso, mas me fez, há muitos anos atrás, a criar uma frase que é: pensamento positivo não apaga incêndio. Que apaga incêndio é ação. É ação. Né? Então é mais ou menos isso, né? Eu quero resolver o problema, não é a pesquisa que vai resolver o problema. Ela vai me apontar. Agora, se eu não fizer nada, ele vai continuar lá, né? Exatamente. Meu amigo, muito legal bater um papo contigo. Show de estruturado bola. Assim, a gente se conhece há tanto tempo, conversa, óbvio, sempre muito. Legal. Mas assim com um começo, meio e fim. Obrigado mesmo pela tua presença. Eu espero que você faça uma super boa estadia em São Paulo, um bom retorno para Curitiba e que a Solvis continue crescendo sempre. Tamo juntos. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela tua participação, sua presença. Os dados da Solvis vão ser colocados aqui na bio e eu espero vocês na próxima, tá bom? Obrigado. Obrigado.